Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos queridos. É um prazer estar aqui com você, tá? Obrigada pela tua companhia, por você acreditar no canal. Eu tive aí um recesso, foi necessário porque houveram algumas coisas, né, que eu tive que ajustar em relação a até mesmo a ter mais condições para poder gravar. E o apoio é muito importante, viu? E muito obrigada a você que tem continuado fiel, você que inclusive eu abordei recentemente, que se inscreveu no canal, seja muito bem-vindo. E eu tratar essa ocasião sobre o quadro que nós temos visto diante de nós, queridos, é de estarrecer. Tenho certeza que você tem visto coisas que você jamais imaginou que veria. Né? Muitas coisas chocando. Por quê? Não pelo que a gente tem visto, por exemplo, em relação ao Rio Grande do Sul, né, como catástrofe, mas o posicionamento de muitas pessoas diante daquilo que ali aconteceu. Nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo quando ela diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Só que alguns o amor tem se esfriado, não apenas porque a iniquidade se multiplicou, mas porque a sua verdadeira natureza tem sido manifesta. Justamente no momento de dor, no momento de tragédia, é que você vê quem de fato você é. E lamentavelmente, queridos, nós sabemos que nem todos têm sentimento de compaixão para com o próximo. Muitos até, inclusive, diante dessa catástrofe, se aproveitando e agindo de modo corrupto. Aquelas pessoas que ali estão, queridos, muitas delas estão vivas fisicamente falando, mas emocionalmente falando, é como se já não vivessem. E não apenas pelo resultado, né, daquilo que foram as intempéries, né, que ali afetaram a perda de parentes, perda de bens materiais, perda da dignidade. Porque, amados, nós temos muito que agradecer a Deus, sabe? Você que tem a sua cama para dormir, você que tem um teto sobre a sua cabeça, você que tem o direito de fazer o alimento do qual você quer se alimentar e escolher o que você vai comer, dê graças a Deus. Porque ali no Rio Grande do Sul, muitos não estão podendo fazer isto. Muitos estão dependendo do que chega para eles de doações. Imagine-se. E que Deus nos guarde. Porque nós não estamos livres de que algo aconteça semelhante. Imagine você em um dia você ter tudo, você ter o conforto do seu lar. E no outro dia você já não tem nada. E como eu disse, até a dignidade de escolher o que você vai comer, o que você vai vestir, você não tem mais. Isso é um alerta para nós. O dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. E só Ele sabe o que vai nos acontecer. Isso é um alerta para quê? Para que a gente simplesmente se entristeça? Não, porque Deus, na verdade, Ele tem permitido muitas situações. E eu digo, não é Ele quem tem criado, mas Ele tem permitido situações para que justamente o arrependimento brote nos corações, para que haja a consciência de quem realmente nós somos e quem é Deus. Só que muitos, ao invés de acertar o alvo, não, têm simplesmente perdido até mesmo a noção do que realmente é a vida. Então, amados, e o que eu mais lamento, né? E eu vou ler agora o texto que envolve justamente essa reflexão. Ele se encontra em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, e que diz o seguinte: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Então, queridos, esse texto aqui, ele fala de um povo que teve de modo tão insensível, tem comemorado o que eu não sei, esquecendo que o amanhã nós não sabemos o que nos aguarda. E estamos vivendo o tempo também que a palavra de Deus diz, queridos, que aquele que for santo, santifique-se mais. Aquele que for impuro, se torne cada vez mais impuro.
O que é que Deus quer dizer com isso? Que ele tem prazer na impureza? Não. O que Deus quer dizer é, se você não fez opção pela santidade, aproveite bem o que você tem disponível para você. Porque, para que justamente você não lamente ter ficado em cima do muro. E o ficar em cima do muro é justamente o que esse texto aqui diz. Pior do que o pecado daquele que peca pela ignorância é a omissão daquele que, simplesmente vendo o pecado, fecha os olhos, faz de conta que nada está vendo e se omite naquilo que poderia fazer. E eu digo para vocês, sem medo de errar, simplesmente as igrejas ali dentro do Rio Grande do Sul talvez tenham sido até o maior motivo da ira do Senhor e de Ele ter permitido tudo que aconteceu. Porque quando um povo que deveria se posicionar, justamente clamando a Deus, não é tentando convencer o homem, porque só quem convence é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Um homem não convence a outro. Mas quando clamamos a Deus, e nós temos exemplo, como nós podemos ver lá no livro de Jonas, Nínive estava fadada à destruição. E a omissão de Jonas quase que fazia com que Nínive simplesmente fosse destruída. Quantos Jonas será que estavam ali dentro do Rio Grande do Sul? Espero em Deus que eles tenham tido tempo de se arrepender da sua omissão. Claro, queridos, alguns foram poupados e que Deus restaure não apenas a vida material, mas principalmente a esperança no outro ser humano e principalmente a fé em Deus. Que eles não percam o que há de mais precioso, porque se não perderem a fé, eles continuarão tendo uma oportunidade de recomeçar. Porque quando se perde a fé, querido, se perde tudo. É por isso que o nosso mundo se encontra mergulhado em tantas depressões, tantas ansiedades. Porque simplesmente quando se perde a fé, todos os males emocionais simplesmente eles alcançam, inclusive doenças psicossomáticas. Então que em nome de Jesus nós como igreja, enquanto há tempo, onde você estiver, não importa que estado, não importa que país, que em nome de Jesus você se posicione. Eu não estou inclusive aqui devaneando, não, é porque eu tenho conhecimento de que tem pessoas que estão compartilhando com pessoas fora do Brasil e eu louvo a Deus por essas vidas. Faça o mesmo, compartilhe com aquele que você entende que essa palavra vai despertar. E que como um povo que conhece a Deus, e se você ainda não o conhece, o convite está feito, se aliance com o Senhor, porque esse é o verdadeiro seguro de vida que nós podemos ter. Nós possamos viver verdadeiramente conscientes de que o amor é o que mais Deus está esperando do seu povo. O posicionamento, tapando a brecha em oração, compartilhamento da sua palavra, é o que Deus espera de mim e de você. E que o Espírito Santo de Deus esteja despertando o seu povo, o povo de Deus se levante e saia das cavernas, não se posicionando como Elias quando esteve ali, amedrontado diante de Jezabel. E que nós possamos ser aqueles que de fato vai fazer a diferença aqui na terra. E que Deus continue nos guardando, amados. Em nome de Jesus. E uma semana de vitórias, ligados com Deus, ligados àquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Com a nossa mente ligada àquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos comunicar. Para que, atentos e obedientes à voz do Espírito Santo, nós não sejamos vítimas, como muitos têm sido por ignorar os alertas do Senhor. E que Deus continue nos abençoando, abençoando o seu povo e fazendo com que esse povo que um dia vai morar no céu aumente em quantidade, em nome de Jesus. E que seja um povo que se levante consciente de qual é o seu papel aqui na terra. Porque na dependência de Deus, amados, nós faremos proezas. Amém? E que Deus restaure os nossos amados ali do Rio Grande do Sul, que ele se faça conhecido no meio de toda a calamidade que ali aconteceu, em nome de Jesus. E que todo aquele que tem um coração corrupto seja afastado dali do Rio Grande do Sul e pare de tentar impedir que inclusive eles sejam abençoados, em nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos dando uma semana de vitória
a mim, a você e a todos da nossa família. E que Deus ouça o clamor do coração daqueles que têm se posicionado em intercessão e nos guarde livrando de todo o mal, em nome de Jesus.